Como analisar um fundo imobiliário de recebíveis, os famosos fundos de papel. Se você não conhece o nosso quadro, seja muito bem-vindo aos setores da Bolsa. Estou colocando aqui os setores de fundos de papel para te ensinar na prática como é que você analisa e avalia um fundo imobiliário de papel. Eu vou usar aqui um caso prático para a gente analisar o CPTS, o fundo de papel da Capitânia, que é um dos fundos high grade de maior qualidade que tem dentro da Bolsa de Valores. E ao longo da nossa análise, eu vou te ensinar os pontos-chave para você destrinchar. Então, em vez de ficar uma aula aqui que eu falo, é importante analisar isso, vou pegar o relatório da Capitânia e ao longo do relatório eu vou pontuar e te ensinar o que é um LTV, como é que você avalia os CRIs, a diversificação, os pontos de um fundo high grade, um fundo middle risk, um fundo high yield, qual a diferença entre eles, como é que você avalia e aproveita um possível desconto que está tendo na janela dos fundos imobiliários de papel, ou por que eles estão caindo tanto, enfim, tudo que você precisa entender para analisar um fundo de papel eu vou te mostrar aqui hoje. Se você não conhece muito bem sobre fundos imobiliários, vou estar deixando aqui para você a nossa playlist sobre fundos imobiliários, desde o básico até mais o avançado. Se você não conhece fundo imobiliário muito bem, eu recomendo que você comece com a playlist aqui, veja algumas aulas lá de o que é um fundo imobiliário, como começar a analisar, depois volte para cá para você entender melhor como isso funciona. É por isso que é importante que você esteja inscrito no nosso canal, porque aqui é uma escola de investimentos com mais de 300 aulas já gravadas para te ensinar do zero como é que você analisa e avalia um fundo imobiliário. Só uma breve préviazinha antes de a gente começar a analisar o CPTS na prática, é diferenciar o que é um fundo imobiliário de papel e um fundo imobiliário de tijolo. O fundo imobiliário de tijolo é muito mais intuitivo e fácil da gente entender. Porque um fundo de tijolo, os FIIs de tijolo, eles têm imóveis por trás. Um FII logístico, por exemplo, tem um galpão logístico por trás dele, um ou mais galpões logísticos. Um FII de shopping tem shopping, FII de laje corporativa, assim por diante. Logo, os fundos imobiliários de tijolo, eles têm um ou mais imóveis com vários locatários que pagam aluguel para você e esse aluguel é distribuído para nós cotistas. Então, é basicamente uma estrutura de empreendimentos imobiliários físicos, cujo qual o principal fluxo de renda para nós cotistas é o aluguel e o valor da cota tende a acompanhar o valor de mercado do imóvel. Agora, quando a gente fala de um fundo imobiliário de papel, é um pouquinho diferente, porque ele não tem necessariamente, aliás, ele não tem diretamente imóveis pagando aluguel para ele. Um fundo de papel, ele pega dinheiro dos cotistas e empresta esse dinheiro para empresas em troca de receber juros disso. Esse título de renda fixa é feito através dos CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Então, basicamente, um fundo de papel, ele pega o dinheiro dos cotistas e empresta para empresas cuja qual pagam juros para eles, e esse juros é distribuído na forma do dividendo, como um aluguel sintético. E por que ele se enquadra nos fundos imobiliários? Porque quando o fundo empresta dinheiro para uma empresa e faz um CRI, a empresa tem que pôr um imóvel em garantia. Esse imóvel, um ou mais imóveis em garantia, é que torna a operação imobiliária. Então eu emprestei dinheiro para uma empresa, ela colocou um imóvel dela em garantia, que caso ela não honre aquela dívida, eu posso executar o imóvel para receber o dinheiro e ela vai pagando juros para nós cotistas, pro fundo na verdade, e ele distribui isso para a gente. Então, o fundo de papel é um apunhado de títulos de renda fixa que estão sendo ciclados ao longo do tempo, diferente de um imóvel que o fundo compra e usualmente fica por décadas em cima dele, mas um CRI ele tem prazos de vencimentos mais curtos, o fundo está sempre querendo trocar CRIs por taxas cada vez mais altas para você conseguir de fato ter uma rentabilidade melhor ou maior. Mas existem alguns tipos de fundos de papel que a gente vai conversar aqui, high yield, high grade, middle risk, ao longo da nossa análise. Então o melhor jeito é a gente pegar aqui o relatório do CPTS para a gente analisar. Legal? Matheus, onde é que você acha os relatórios? As pessoas perguntam bastante isso, tá? Você pode digitar direto no site do gestor, mas eu gosto muito de usar o Funds Explorer aqui, que é um site gratuito, muito legal, não tenho vínculo nenhum com ele, uso porque gosto. Descer lá para o finalzinho e você vai achar os relatórios mais recentes, legal? Então comecemos aqui do começo, tá? Você nunca pegou para ler um relatório, ele é curto, tem 35 páginas. Matheus, 35 páginas é muita página, você vai deixar seu dinheiro aqui por anos, então vale a pena você pegar de fato para ler. Vamos lá, sempre começa analisando taxa de administração, que ele cobra 1,15, né? 0,10 da administração, mais 1,1 da gestão, soma 1,15, não tem taxa de performance, o que eu já acho bem interessante. Eu gosto quando um fundo não me cobra taxa de performance no geral. E aqui ele vai comentar, você nunca viu esse fundo, qual que é o objetivo dele?
A ideia é que você tenha rentabilidade através da origem de ativos imobiliários. Legal? Esse fundo de papel segue a mesma regra, a mesma lei dos fundos imobiliários de tijolo, que tem que distribuir no mínimo 95% dos resultados aferidos em um regime de caixa a cada 6 meses. Eles distribuem mensalmente, porque é o padrão dentro do brasileiro. Um resuminho bem legal que o relatório do Capitânia coloca aqui. A gestão pretende manter a estratégia de high grade e reciclagem de portfólio. Matheus, o que é high grade? Está vendo como o relatório ele vai ensinando a gente ao longo do caminho? Existem basicamente 3 tipos de fundos imobiliários de papel, o que não é bem claro a linha de onde começa um e acaba o outro, tá? Tem os chamados fundos high grade. O que é um fundo high grade, como é o caso do CPTS, como é o caso do Canip e de outros fundos? A proposta é que o título de dívida, uma vez que você empresta o dinheiro para uma empresa, você tem o risco da inadimplência, o risco da empresa não te pagar de volta. Você está vendo esse vídeo em 2023, você está sabendo o que está acontecendo com a Equitare, que era um fundo high yield que acabou tomando um calote muito grande. A gestão também teve um erro catastrófico, tá? Não sei se você lembra disso ou não, você está vendo esse vídeo, mas é um dos riscos que acontece dos certificados de recebíveis, das empresas, elas ficarem inadimplentes e não pagarem o fundo. Se elas não pagam o fundo, você não tem dividendo. Um fundo high grade, ele preza por fundos imobiliários, por títulos de dívidas que são mais seguros. Logo, eles vão cobrar taxas menores, por exemplo, IPCA mais 6, IPCA mais 7. São empresas usualmente mais consolidadas, empresas mais sólidas. No caso do CPT, a gente vai ver que tem o Grupo Açaí, tem a BR Foods, tem a Redditor, tem empresas muito maiores e mais consolidadas. Ele cobra uma taxa menor em cima da dívida, o que também facilita o pagamento da empresa, e a empresa é mais sólida. Por isso ele tem um prêmio usualmente menor do que os fundos chamados high yield, dividendo alto. Ou seja, eles visam pegar taxas mais altas, IPCA mais 10, IPCA mais 11. Para isso, eles fazem operações naturalmente mais arriscadas, para ter um prêmio maior em cima daquilo, o que aumenta a chance de calote. E tem os chamados middle risk, que são os intermediários, os mistos, que eles miram uma estratégia de ter mais ou menos um retorno acima do high grade e um risco menor do que o high yield. E se fizer isso muito bem feito, é um tipo de fundo bem interessante. Eu ainda hoje vou comentar com vocês como o high yield e o high grade eles se comportam ao longo de uma carteira no longo prazo. Já te adianto que o high yield ele tem um histórico de ter uma rentabilidade maior, por óbvio, contudo a volatilidade dele e o risco em momentos de economia incerta acabam sendo mais elevados, beleza? Então olha só, a gente em um parágrafo aqui rapidinho já começou a aprender um monte de coisa. Então vamos lá. E vamos ler o relatório do gestor. Comentários bem rápidos, tá? O cenário que estamos vivendo atualmente, a abertura da curva de juros, ou seja, os juros estão elevados, a queda dos fundos imobiliários, eles vêm caindo há praticamente um ano, torna desafiadora a realização de ganho de capital da gestão, fazendo com que o resultado não recorrente do fundo contribua para o resultado final. Muitas vezes um fundo que tem resultado não recorrente consegue pagar e manter os dividendos, contudo ele já está avisando que o cenário é um pouco mais conturbado. Isso aqui é bem legal de ler. Temos observado um aumento substancial nos casos de default. Default é calote, tá? E pedido de carência. Não nele no caso, mas no mercado como um todo. E eles acreditam que o CPTS tem resiliência para passar por esse momento de percalços. Muito por conta da estratégia dele de ser high yield. Distribuição de dividendos, ele pagou 76 centavos por cota, 123% do CDI. E os dividendos acumulados nos últimos 12 meses de R$ 10,96, a média de 93 centavos por cota por mês, beleza? Movimentação da carteira, olha que interessante isso aqui. Ele adquiriu o CRIs, que paga um IPCA mais 6,86, e vendeu o CRIs, que paga um IPCA de 7,23. Essa compra e venda de CRIs é normal de uma gestão ativa, ele fica rodando o CRIs para tentar sempre manter um bom balanço entre crédito e retorno. Mas, Matheus, ele vendeu uma coisa um pouco mais cara e comprou uma coisa que te paga um pouco menos? Sim, em termos da estratégia de proteção que ele vem fazendo. Lembrando que ele sempre tenta fazer isso com spread, tá? O spread é o quanto ele vende acima do quanto ele comprou de fato, para ter um ganho em cima disso. Mas ele é um fundo de valor patrimonial mais do que 2 bilhões, quase 3 bilhões. Então vocês viram aqui o valor, meu Deus, 234 milhões. Não é nada irrisório, mas para o CRI é 1% dele que acabou rodando. Então não é nada muito exorbitante. Legal? Vale notar também que o resultado dele está acumulado de 26 centavos por cota. Cadê o resultado acumulado dele? Aqui, ó. 1,13 por cota, resultado não realizado. Continuando aqui. Algo legal de ver esse CRI também, que ele é um fundo de papel, mas ele é um fundo quase híbrido, tá? Porque ele tem 68% em CRIs
Usualmente um fundo de papel tem percentual maior. Ele tem 27, mais do que um quarto da carteira em fundos, outros fundos imobiliários, alguns de maioria de tijolos, e 4% em caixa, beleza? Então vamos seguindo aqui. Uma coisa importante também é ver a alavancagem do fundo. O fundo está com 377 milhões em uma parte da alavancagem. A alavancagem pode ser custosa se for mal feita. E o custo da alavancagem é CDI mais 0,76. A alavancagem, bem simplistamente falando, é quando o fundo pega dinheiro emprestado, tá? Ele pega dinheiro emprestado que ele não pode tomar dívida. E ele pega esse dinheiro e acredita que ele vai fazer uma operação mais lucrativa. Então, por exemplo, ele empresta dinheiro a 10% ao ano e tenta fazer um negócio que pague para ele 11, 12% ao ano. Isso costuma ser uma jogada boa, desde que o negócio de 11, 12 esteja pagando ele. Se ele não pagar, a alavancagem foi mal feita, porque ele emprestou dinheiro a 10, ele deveria estar recebendo 12 como um exemplo, só que o 12 não está pagando, mas ele precisa pagar os 10 ainda. Então essa alavancagem pode sair pela culatra. A alavancagem não é boa nem ruim, depende muito como ela de fato é feita. Legal? Então aqui, é legal você nunca ler a primeira vez, leia um comentário do gestor, porque ele vai comentar todos os cenários que a gente está vivendo. No momento que eu estou gravando essa aula aqui, tem a parte da guerra da Ucrânia, ele comenta também a alta dos juros, o dólar fortalecendo contra os pares, depois caindo contra os pares. Ele comenta no Brasil o posicionamento do presidente do Banco Central em relação aos juros altos. Ele faz cenários de queda de juros. É bem legal você pegar e ler aqui o caso da Americanas, que ainda reverbera na parte de fraude e risco de inadimplência no setor de varejo. Vale muito a pena pegar e ver esse comentário do gestor, tá? Ele vai te contar muita coisa interessante em menos de 1, 2 páginas. Algo bem legal de ver do cenário também é o seguinte: que o mercado secundário os CRIs tem uma baixa liquidez e os fundos imobiliários de papel estão sofrendo marcação a mercado semelhante ao IFIX em queda. O que isso quer dizer? Falei muito de parece grego aqui, mas eu vou simplificar para você. Um fundo de papel, como ele tem títulos de renda fixa, que são usualmente híbridos, IPCA mais alguma coisa, GPM mais CDI mais, o valor do título ele muda conforme a percepção de mercado, conforme as taxas de juros econômicas, o valor do título muda. E quando o valor do título está em baixo, ou seja, o valor do título ele caiu em relação ao valor original da dívida, usualmente a cota do fundo cai também. O que dificulta o fundo fazer uma emissão nova. Mateus, como assim? Imagina que você é um fundo imobiliário, que o seu valor patrimonial é de R$100 por cota. E a sua cota está emitida, vamos imaginar que ela está a R$80. Ela está abaixo do seu valor patrimonial, que é o quanto deveria valer em teoria, por conta de mercado, por conta de economia, especulação, marcação ao mercado, a cota está abaixo do que ela deveria valer. Nesse cenário, um fundo não consegue fazer uma nova emissão a R$100, que é o quanto deveria valer. Porque se ele falar, olha mercado, eu quero captar dinheiro a R$100, para eu poder crescer o meu portfólio. O mercado fala, não, eu posso comprar você a 80, porque eu vou te pagar 100. Logo, ou o fundo emite a 80, o que é ruim para ele, porque ele estaria emitindo abaixo do que vale, logo ia depreciar o valor patrimonial dele, porque ele deveria valer 100. Se ele emite a 80, o mesmo valor, ele passa a valer 90 por cota. Você entendeu isso? Ele deveria valer 100, se ele aceita emitir por menos, cai o valor dele. Logo, o fundo não emite porque não volta, e não volta porque não emite. Então, enquanto os juros estiverem elevados, a gente vai ver poucas emissões de fundos imobiliários, tanto papel quanto tijolo. E quando a taxa de juros cair, porque ela é um ciclo, ela cai, ela sobe, a gente vai ver mais emissões e crescimento dos fundos imobiliários. Tá vendo como essa aula é cheia de riqueza para você? E o que eu peço em troca dessa aula é que você deixe o like nesse vídeo e, se possível, compartilhe esse conteúdo com quem você acha que vai agregar. A gente crescer o nosso canal é a melhor forma de motivar a gente a continuar fazendo sempre conteúdo gratuito de qualidade para você, beleza? Então vamos lá. Agora, isso aqui é uma tabela muito legal que vale a pena a gente explanar um pouquinho. Aqui, pessoal, foco, que tem um conceito que não é difícil, mas ele é extremamente importante para quem quer investir em fundo imobiliário de papel, beleza? Acompanhe aqui comigo, tá? Vamos lá. Essa é uma tabela de sensibilidade, perfeito, que ela mede, em teoria, o quanto você está ganhando de dividendo, certo? De resultado dos CRIs, em função do valor da cota patrimonial. Vamos lá, isso parece um nó, mas ele é bem simples. Venham aqui comigo para o Fundos Explorer. O valor patrimonial do CPTS está em R$90, R$ 89,93. Legal? Isso é, em teoria, quanto vale cada cota. Ou seja, se eu pegar o patrimônio inteiro dele de 2,9 bi, dividir por quantas cotas ele emitiu, certo? Cada pedacinho do fundo deveria, em teoria, valer R$ 89,93.
E é em cima desse valor aqui que ele contrata as dívidas. Ele contrata a dívida em cima do valor patrimonial dele. Então, se ele pegou um IPCA mais 6, IPCA mais 7, IPCA mais 8, que seja, e o valor dele, da cota dele, estivesse igual no valor patrimonial, você recebe a taxa contratada. Então, por exemplo, se um CRI, depois de pagar toda a taxa de administração, tudo, ele te paga IPCA mais 5, certo? E o valor patrimonial do CPTS é de R$90 e a cota dele está em R$90, a cada R$90 que você coloca, você recebe IPCA mais 5. Perfeito? É a dívida em função do valor. Agora, o que acontece se de repente o valor da cota dele está abaixo dos R$90? Está em 80, 70, 60. Concorda comigo que a dívida ainda é paga em cima do valor patrimonial? Porque o valor de cota, o valor de tela, são as pessoas trocando na Bolsa de Valores. É o mercado secundário. Logo, olhem só a sacada. Você está recebendo em cima de uma dívida de R$90, mas você está pagando menos por essa dívida. Você está pagando 85, 80, 70. No caso agora, você está pagando R$76 na cotação do dia para receber em função de uma dívida de 90. Isso tem uma vantagem muito grande. E aí ele simplesmente tabelou isso aqui agora. Na data desse relatório, a cota do CPTS estava em 78,83. Legal? Logo, o que ele deveria acontecer? Se você está pagando 78,83, é o equivalente a você receber IPCA mais 8,89. Apesar dele ter uma taxa de IPCA menor, de que é IPCA mais 6,5, mais 7, por você estar pagando menos, você recebe mais. Porque o dividendo pago, ele meio que não tem função em relação com a cota. Então, já que eu te pago R$1 de dividendo, perfeito? A minha cota está R$100. Você recebe quantos por cento? 1%. Se a minha cota cair para R$50 e eu ainda te pagar R$1 de dividendo, concorda que você está recebendo agora 2%? É isso que acontece. Quando a cota cai, só que o dividendo continua igual, o percentual que você recebe, obviamente, é maior. Só que o contrato que ele faz com os CRIs é em função do valor patrimonial, não tem nada a ver com a cota de mercado. E aqui ele monta uma tabela falando que se de repente ele chegasse a R$69, você está recebendo IPCA mais 10,67. Se a cota dele subir para R$87, você estaria recebendo IPCA mais 7,1. Até ela subir para os 89, que é o valor de mercado dele, ele receberia o IPCA mais 6,5, que é de fato o que ele contratou. Mas neste momento, quem estivesse contratando ele a 76 estaria recebendo o equivalente a IPCA mais 9, em cima de um fundo high grade, que é um dos fundos mais seguros que tem, porque está pagando mais barato em cima da dívida. Entendeu essa tabela aqui? Isso aqui é bem importante, bem legal para esse momento que a gente está vivendo de fundo de papel. Porque eu vejo muita gente querendo fugir de fundo de papel, sendo que para mim é uma hora bem legal de você entrar, desde que você saiba em quem você está entrando, não um HCTR da vida. Entenderam isso daqui? Isso é bem legal, vale pausar, parar e olhar de novo. Então, vamos seguindo aqui, algumas coisas legais para a gente olhar mais para frente. Coisas importantes a gente estudar. Olha isso aqui. Essas tabelas são absurdamente didáticas. Absurdamente didáticas, tá? O IFIX, desde 2010 até mais ou menos março de 2022, teve um retorno muito superior, inclusive, à Bolsa de Valores. O que mostra que o mercado imobiliário não é de brincadeira, tá? A ideia é que no longuíssimo prazo as ações rendam mais que o mercado imobiliário, mas no Brasil isso se mostrou muito resiliente. Algo bem legal de olhar também é uma correlação negativa entre o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, e o cupom da NTNB, que é o IPCA mais o Tesouro Direto. Quando o Tesouro Direto ele passa a pagar mais, usualmente o IFIX passa a cair, porque o pessoal sai dos fundos imobiliários e vai para o Tesouro Direto. Mas, Matheus, isso é ruim para o fundo imobiliário? Olhem esse outro gráfico aqui. Isso de maneira alguma é ruim, porque o dividend yield, ou seja, o percentual pago de dividendos no fundo imobiliário, ele historicamente se mantém acima do prêmio da NTNB. Então, enquanto a NTNB, que é o Tesouro IPCA+, está pagando IPCA mais 6, na média, os fundos imobiliários pagam IPCA mais 7. Quando ele cai para IPCA mais 4, ele paga IPCA mais 5. Ele quase sempre se mantém acima. E por que ele se mantém acima? Porque o dividendo sobe? Não. Não necessariamente, porque o mercado é uma ferramenta, apesar de emocional e imperfeito, como um todo ele é perfeito. É igual você pegar uma árvore. Uma árvore ela é imperfeita, mas a floresta tem um comportamento muito mais perfeito para colocar todos os seres vivos lá dentro. Fiquei cheio da metáfora agora. Mas olha o que acontece. Quando o Tesouro Direto passa a pagar mais, ele passa a pagar um dividendo mais alto, um prêmio mais alto, IPCA mais 6, IPCA mais 7, que seja um dia, o fundo imobiliário que paga IPCA mais 5, IPCA mais 6, perde atratividade.
o pessoal vai sair do fundo imobiliário e vai ir para o Tesouro Direto. Mas as pessoas venderem o fundo imobiliário, a cota deles vai caindo. Só que o dividendo fica igual. Quando o dividendo fica igual e a cota vai caindo, concordo que o percentual que ele paga em cima da cota aumenta. Aquele meu exemplo de R$1 a cada 100 ou R$1 a cada 50. R$1 tá igual. Mas como o mercado vai derrubando a cota do fundo porque está indo para a renda fixa, o dividend yield ele aumenta. Logo fica mais interessante para a pessoa comprar o fundo imobiliário em vez de sair. Legal? Então isso aqui, pessoal, olha, fala para vocês. Se você está vendo nesse ponto aqui e não é inscrito no canal e não deixou o like, você está perdendo, porque esse é um conteúdo extremamente relevante para você, para te ensinar a analisar um fundo de papel do zero. É uma aula um pouco mais longa, você está aqui comigo, que está agregando valor para você. Então deixa o seu like, compartilha com quem você acha que vai agregar e se inscreve no nosso canal para nunca perder nenhuma aula. Legal? E vamos seguindo aqui. Algo de repente olhar também, que eu queria chegar. Não é isso daqui, é a tabela de resultados dele, que é uma outra lição gigantesca de fundos imobiliários. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Essa tabela de resultados do CPTS é uma lição de contabilidade simples da importância para você ver. Vamos lá. Você tem que saber analisar bastante isso daqui, tá? Isso aqui é uma coisa importante saber analisar. Vamos começar aqui. Alguns meses. A receita do CPTS de setembro de 22, tá? Até fevereiro de 23 e pegar aqui, vou diminuir para ver tudo. Consigo dar um zoom um pouquinho mais para caber na tela? Acho que agora vai ficar bom, né? Aí, até o acumulado de 23. Aí, ó, vamos lá. Deixa eu tirar só um pouquinho, acho que 170%. Cabe direitinho. Aí, agora ficou bem legal na tela para a gente ver. Vamos lá. Receitas dele aqui. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Repara o seguinte, que as receitas, elas mudaram bastante. 47 milhões, 37 milhões, 18 milhões, 23, 30, 25. Parece uma zona aqui. Mas olha só o que acontece, que é importante você ter um mínimo de noção de macroeconomia. Como que tem, da onde que vem a receita? A principal receita. A receita vem do rendimento dos CRIs. A maior parte da receita vem daqui. Mas qual que é a sacada? O rendimento dos CRIs são os juros e a correção monetária. Os juros do IPCA mais 5 é o mais 5. Repara o seguinte, que os juros eles são muito constantes. 9,5, 10,5, 11,5, 13, 11,3, 10,8. Os juros deles são muito estáveis. Agora, a correção monetária, reparem, de 5,5 milhões para 984 mil, para menos 3 milhões, para mais 4, para mais 16 milhões, para 10. Isso daqui, pessoal, é a inflação rolando. A gente teve meses de deflação, que o fundo ele ajusta isso meses para frente. Então, essa deflação aqui de novembro, que foi cobrada em novembro, foi a deflação que a gente teve em setembro. E agora, em janeiro, foi a inflação mais alta que a gente teve, se não me engano, em dezembro. Então, na realidade, a taxa da inflação é o que vai mudar, vai variar o que de fato acontece nos dividendos do fundo imobiliário. Porque no fundo de papel, eu aceito que os dividendos façam isso daqui, ó, dê uma oscilada mais alta, porque depende muito da inflação. Diferente, por exemplo, de um fundo de tijolo, que eu gosto muito mais de uma estabilidade. Eu prefiro muito mais ver isso daqui, ó, que é muito mais constante e muito mais estável. Então a atualização monetária que muda. E o pessoal entra em pânico exagerado de agora o Brasil vai ficar em deflação para sempre. Teve 2, 3 meses de deflação em 2022 e a pessoa falava lá, o Brasil vai ficar em deflação. Hoje talvez você nem lembre mais disso, mas rolou um pânico de que a deflação era ruim. Deflação é ótimo, as coisas ficam mais baratas. Só que um fundo que paga inflação mais uma taxa, quando tem deflação, a correção monetária ela é negativa, tá? E o importante é começar a olhar taxa de administração do fundo, que é mais estável, taxa de gestão do fundo, que é mais estável, ela diminuiu também por conta da queda da cota do fundo. Então, enfim, é importante entender que isso vai oscilar ao longo do caminho, tá? E não dá para imaginar que o CPTS vai ter sempre menos 3,3 milhões, entre parênteses é negativo, tá, pessoal? Ou ter mais 17. Isso aqui são eventos fora da curva. Pega uma média, sempre olhem o acumulado do ano, tá? Nunca olhem o mês, olhem o acumulado do ano. Como foi o ano dele? Teve 56 milhões de receita, de rendimento de CRI, dos quais vieram 49, de despesa 7 milhões e meio, e o resultado dele aqui, ó, em cima bem na minha cabeça, 48 milhões e meio, resultado 1,52 por cota na média. Bem tranquilo, bem fácil da gente entender. Uma coisa que poderia melhorar no relatório é a parte da alavancagem. A alavancagem, quanto ele gasta, naquele exemplo que eu dei, ele toma dívida 10, 11%, CDI mais o CDI mais 2, e a ideia é que tenha rendido mais em algum lugar aqui acima disso. Ele não deixou discriminado, a receita que veio da alavancagem só deixou os gastos aqui discriminados, tá?
um gasto acumulado de 3,3% em cima de 5%, é o que? Uns 7, 8%? Não é tão pouco assim, mas não é nada gigantesco. E aqui, no fim do tempo, ele deu um resultado acumulado pequeno, de 541 mil, praticamente nada, então ele não acumulou resultado, ele distribuiu tudo. Então é importante saber analisar isso e ver que é um fundo bem saudável dentro do caminho. Algo legal para te olhar também dentro do CPTS é aqui, ó, é essa distribuição que ele tem. A parte de ser mega diversificado é sempre bom, porque os CRIs estão sempre sendo rodados. Então ele tem uma parte em logística, uma parte em shopping, uma parte em varejo, parte comercial, hospital, residencial, os 27,5% em outros FIIs. A gente já vai ver a tabela dos FIIs. Agora aqui os principais devedores dele: Açaí, Grupo Mateus, o Shopping General, que é um fundo imobiliário também, a Redditor, a BR Foods. Então ele é muito diversificado. Aqui um ponto legal: a aquisição média dele é IPCA mais 6,5, que é bem defensivo, está o Tesouro Direto pagando perto disso, mas por conta da marcação a mercado, na média, ele estaria pagando o IPCA mais 7,55 no preço dele. Então, esse 1% a mais é a correção que o mercado deu ao derrubar a cota dele, e não necessariamente os dividendos caírem. Então isso é bem bacana. Algo legal de ver também é que dentro de todos os CRIs dele, ele tem alguns pontos de segurança, tá? Um dos pontos que o pessoal menos sabe analisar é o LTV, que é de 55,2%. O que é o LTV? O LTV é basicamente o seguinte: o valor da dívida em relação ao imóvel em garantia. Quando você faz um CRI, você tem que colocar um imóvel em garantia. Um LTV de 55% quer dizer o seguinte, que a dívida é 55% do valor do imóvel em garantia. Logo, o devedor tem total estímulo para pagar aquilo, porque o imóvel que colocou em garantia vale quase o dobro da dívida. Então, então, o imóvel de 100 milhões, ele fez um empréstimo de 55 milhões, mas colocou o imóvel de 100 em garantia. Então, ele tem interesse em pagar. Então, LTVs mais baixos costumam ser mais seguros para o FII, entendeu? Porque esse para o fundo imobiliário como um todo, que tende a pagar. O de infraestrutura está 80%, é mais perto do 100, mas bem confortável ainda. O mais tranquilo são os de shoppings. Então, assim, o LTV dele é bem saudável, tá? LTV é uma sigla para Loan to Value, tá? Mas esquece, não precisa ver em inglês isso aí, porque só você entender que o LTV é quantos por cento do imóvel está coberto pela dívida, beleza? Então, LTV, que é Loan to Value, é o indicador que eu quero ver sempre abaixo de 100. Perfeito? Então, vamos continuar aqui. Aqui ele separando por tipos de CRIs, por segmentos. O que é bem legal de ver é isso aqui, pessoal. Eu quero vários CRIs e vários gestores diferentes, tá? Isso é uma coisa que a gente aprendeu muito no CPTS, no HCTR, que tinha bastante dívida em poucos CRIs. Então a gente pega aqui as taxas IPCA mais 5, IPCA mais 6, IPCA mais 8. Então não é nada muito agressivo. Vários CRIs de varejo, vários CRIs de logística industrial, nada muito agressivo. Então é importante analisar em cima disso também. CRIs residenciais, CRIs educacionais, de hospital acabam sendo menores. E aqui dentro a participação dos fundos imobiliários que ele tem. O que tem mais participação é 2,8% do fundo como um todo, legal? Então ele também é bem pulverizado em cima dos fundos imobiliários. E nos fundos imobiliários, 37% são contratos atípicos, o que se o cara romper tem que pagar até o final. 51% típico, também diversificado entre vários setores. E aqui ele comenta sobre a alavancagem dele, operações em andamento. Aqui ele fala de fato um por um as despesas acumuladas, então é bem legal essa análise aqui das dívidas que ele tem. E obviamente aqui ó, um LTV de 100%. Esse aqui é um CRI que está empatado para o cara calotar ou não, mas a maioria de fato são LTVs menores e é importante você entender quais são esses carinhas aqui. E se você quer aprender a analisar não apenas fundo de papel, mas fundo de tijolos, ações, ativos do exterior, montar uma carteira de renda fixa, uma carteira global de investimentos para você, te convido a conhecer o Renda Passiva Vitalícia, que é o nosso curso online de investimentos, que tem a proposta de ser o único curso que você vai precisar por toda a sua vida. A ideia dele é te pegar pela mão e te transformar num investidor, de forma que você consiga não só gerir suas finanças pessoais, toda a organização financeira, porque adquirindo Renda Passiva Vitalícia, você ganha de bônus, com custo zero, 1 ano de acesso ao Saindo do Zero, que é o nosso curso de organização financeira, que te ensina a sair das dívidas, criar planos, criar objetivos, ter uma vida de qualidade para conseguir poupar. E aí dentro do Renda Passiva Vitalícia, que é o nosso curso principal, tem mais de 140 aulas para te ensinar a investir do jeito certo, com aulas práticas,
com aulas teóricas, com PDF, planilha de apoio, tira dúvidas direto comigo. É o curso de investimentos mais completo da internet. Desde renda fixa, ações, fundos imobiliários, fundos de investimento, até um pacote muito extenso de te ensinar a investir e escolher ativos no exterior. Legal? Então, eu espero que tenha gostado dessa aula e eu te vejo possivelmente no Renda Passiva Vitalícia. Até mais!